Seja bem-vindo ao canal Lusitano Vascaíno. Hoje temos um vídeo onde vamos falar de um dos principais atores políticos dos últimos anos no Clube de Regatas Vasco da Gama. Um ator político que iniciou mal o seu mandato, teve mal no meio do seu mandato e acabou de forma desastrosa e em confronto com os superiores interesses do Clube de Regatas Vasco da Gama. Trata-se do sinistro Alexandre Campelo. Ele que foi o cúmplice, também um dos principais cúmplices do golpe penetrado pela Sempre Vasco, o Sr. Mussa, o Dr. Júlio Brandt também, e com a conivência destes senhores que estão lá agora. Todos num bolo valem a mesma coisa. Zero! E por isso vamos falar deles hoje neste vídeo. Primeiramente, meus amigos, deixa o seu like. Reparei que os meus likes andam a desaparecer dos meus vídeos e queria apelar ao YouTube para que também tenha mais responsabilidade e seja mais rigoroso e não me tirem likes. Compartilhem o vídeo, comentem e inscrevam-se no canal, que é muito importante. Falta só 6 inscritos para chegarmos aos 400, para termos uma voz cada vez mais forte, cada vez mais intensa e para chegarmos a cada vez mais vascaínos, que é para vocês que foi feito este canal, que é para vocês diariamente que trabalhamos e que damos a nossa opinião para vocês terem esse prazer também de assistir a um português que é torcedor do Vasco, um torcedor doente, e que para saber a todos os torcedores do Vasco que o Vasco não tem fronteiras, é ilimitado os seus torcedores nos países que abranja todos os vascaínos e inúmeros vascaínos. E isso é uma coisa muito importante, demonstra a enorme grandeza que o Clube de Regatas Vasco da Gama construiu ao longo dos anos. Primeiramente, vamos falar da renovação fraudulenta que se passou nos últimos dias, aliás, de mandato do Sr. Alexandre Campelo. Não tinha legitimidade para o fazer, visto estar de saída, tomar uma decisão tão importante quanto esta e ainda por cima prejudicar gravemente os interesses do Clube de Regatas Vasco da Gama. Prejudicou gravemente porquê, meus amigos? Porque havia uma cláusula que permitia ao clube, recebendo uma proposta mais vantajosa, rescindir imediatamente com a marca a capa, e esse senhor, de forma irresponsável, de forma leviana e de forma também que consideramos com má fé com a instituição, anulou essa premissa no contrato e colocou o clube refém da capa durante mais 3 anos, até 2024, abril de 2024, se não estou em erro. Essa decisão foi, como já disse, uma decisão que lesou gravemente os interesses do Clube de Regatas Vasco da Gama e a sua instituição num todo. Nós não vamos permitir que façam isto ao Clube de Regatas Vasco da Gama e vamos sempre denunciar estas situações fraudulentas e pouco claras. O Sr. Alexandre Campelo deveria explicar à torcida vascaína o porquê de ter tomado esta decisão, quais foram os benefícios para a instituição desta decisão e, por último, a que se deveu a esta renovação nos últimos dias do seu mandato. A pressa que foi esta renovação que, como já disse, lesou gravemente os interesses do Clube de Regatas Vasco da Gama. Isto não pode ser. Pessoas têm que ser responsabilizadas, pessoas têm que vir à praça explicar porque é que fizeram estas medidas e nós não vamos ficar calados
perante esta vergonha. Lá por terem sido cúmplices de um golpe que vai contra os estatutos do Clube de Ratas Vasta Gama, não podem ser beneficiados por isso. E as más gestões e as más práticas que tiveram têm de ser castigadas duramente pelos poderes do clube. E esta renovação foi uma afronta à instituição e aos seus torcedores, aos seus sócios que lutam todos os dias para que o Vasco tenha melhores contratos, melhores condições nos seus contratos. Este senhor brincou com a instituição mais uma vez. Este senhor que teve as maiores receitas, quiçá de sempre, que um presidente teve na história do Clube de Ratas Vasta Gama, não apresentou resultados, não pagou a ninguém, aumentou a dívida em 180 milhões de reais. E nós vemos uma diretoria e os poderes do clube completamente conformados e completamente omissos face à péssima gestão que este senhor fez do Clube de Ratas Vasta Gama. Segunda coisa, ficamos a saber, tivemos o desprazer ontem de ficar informados que o processo disciplinar na comissão de inquérito foi arquivada. O processo disciplinar deste senhor foi arquivado. Vergonhosamente foi arquivado. E por isso perguntamos o porquê que foi arquivado, qual foi o interesse de ter sido arquivado e perante tanta incompetência e tanta má gestão para o clube, como é que eles tiveram a coragem de arquivar este processo? Mas eles têm a coragem para fazer tudo, como já verificamos. O golpe foi penetrado com a cumplicidade repentina deste senhor. A que troco é que ele mudou rapidamente de ideias? É o que queremos saber. Este senhor deveria ter não só um processo disciplinar, como ser, ao fim desse processo disciplinar, ser imediatamente expulso dos órgãos sociais do Clube de Ratas Vasta Gama. Isto não é admissível e mostra a cumplicidade dos golpistas com este senhor. Deste senhor com os golpistas. Estão todos combinados. Prosseguem pessoas que estão contra a diretoria, que se manifestam contra a diretoria, como o Dr. Roberto Monteiro, como o Dr. Levenciano. Querem agora também abrir um processo ao Dr. Eloy. Atrevam-se a fazer isso, que nós não nos vamos dar descanso. Dia após dia, vamos aqui denunciar neste canal. Isto não pode continuar. Não pode continuar a termos decisões diferentes para posições iguais. Estes senhores não têm qualquer tipo de credibilidade aos olhos dos vascaínos. Nós não queremos mais ter dias como os de ontem, que perante a gestão que este senhor penetrou no clube, tenhamos ainda no próprio dia o desprazer de ter a informação de que foi arquivado o processo contra ele. Isto é uma brincadeira. Isto é o desrespeito total ao clube, aos seus sócios e aos seus torcedores. Isto é pensarem que estão impunes a tudo e que nada nem ninguém vos vai tirar o poder. Abram também um processo disciplinar. Quando acabar este processo,
Conselho de Benemérito, de Deliberativo, aliás, ao Dr. Jorge Salgado, ao Dr. Estrada, ao Dr. Carlos Osório, ao Dr. Roma, que fumou o estatuto e desrespeitou o estatuto, ao Dr. Carlos Osório, que está com um processo gravíssimo às suas costas. Por isso que é a Lava Jato. Por isso exigimos consequências iguais. Não só prossigam os oposicionistas, como também façam valer os seus poderes para quem está convosco. Esta comissão de inquérito mostrou, pois, a sua incompetência, a sua parcialidade e a sua falta de vergonha na cara. Há muita falta de vergonha na cara no Vasco e nós não vamos deixar passar isto em claro. Depois desta gestão fraudulenta que este senhor fez no Vasco da Gama, acabar com o processo arquivado é simplesmente salvar e pensar que tenha a impunidade no bolso. Salvar um senhor que os apoiou e fez tudo por tudo para que este golpe fosse concretizado. Está tudo à vista dos vascaínos. As máscaras caíram. E nós, hoje em dia, sabemos quem está do lado da instituição Clube de Regatas Vasco da Gama, quem está do lado dos seus sócios e torcedores e quem está contra eles, a desrespeitá-los constantemente, a fazer tudo e mais alguma coisa contra o clube e contra a instituição. Por isso, nós não nos calaremos aqui neste canal até que estes senhores tenham o castigo devido e sejam todos expulsos dos órgãos sociais do Clube de Regatas Vasco da Gama. Porque é isso que se faz com pessoas que prejudicam gravemente os interesses do Clube de Regatas Vasco da Gama. É isso que se faz com pessoas que durante a sua gestão lesam gravemente os interesses do Clube de Regatas Vasco da Gama, que tem uma gestão péssima dos seus recursos humanos e gestão financeira. E por isso, depois, também exigimos a expulsão destes senhores porque participaram numa eleição fantasma em desacordo com o estatuto do clube, uma eleição que vai ao arrepio do estatuto do clube. Por isso, por muito menos, já foram expulsos sócios. Isto é uma situação gravíssima e exigimos consequências igualmente graves e radicais para estes senhores. Esta é a posição irredutível e implacável do canal Lusitano Vascaíno. Por último, meus amigos, o Dr. Camilo Rulieri já tem o processo na mão. Ontem foi dado mais um avanço no processo dos Templários e temos agora, a todo momento, a certeza de que o Dr. Camilo Rulieri pode marcar a data de julgamento. A sessão de julgamento que vai decidir se a eleição de dia 14 foi válida ou foi nula e, consequentemente, dar a presidência a quem de direito, a quem foi eleito realmente e democraticamente e em liberdade pelos sócios do Vasco da Gama, o Dr. Levenciano e a sua equipa. Entre os quais o Dr. Eloy. Deixa-me fazer uma grande homenagem ao Dr. Eloy. O Dr. Eloy é um vascaíno de grande porte, um grande vascaíno. E se o perseguirem, quem o perseguir vai ter aos calcanhares, a morder os calcanhares dia após dia, noite após noite, este canal. Porque o Dr. Eloy é uma referência de Vasco, é uma referência para os vascaínos, é um exemplo para os vascaínos. Por isso,
Esta decisão está a todo momento para ser marcada. O dia, segundo o Dr. Carvas ontem, na bancada do Bacalhau, esteve comigo ontem na bancada do Bacalhau, depois de tomar a decisão de quando será o julgamento terá que se realizar entre 15 a 40 dias, se não estou em erro. E por isso, está próximo, golpistas, da vossa expulsão do clube. Está próximo. Aproveitem enquanto é tempo para sugarem o Clube de Regatas Vasco da Gama até ao fim dos seus mandatos. Porque é isso que sabem fazer. Os seus mandatos de uma forma fraudulenta e de uma forma triste, que os vascaínos têm vergonha de vocês. Têm vergonha de vocês serem os seus representantes interinamente. Por isso, vascaínos, não deixem de acreditar, porque estamos próximos de uma decisão. E ao muito me engano, vai ser uma decisão favorável. Porque o Dr. Paulo Roberto, sócio do Vasco, e o Dr. Camilo Ruggieri também já demonstraram ser sérios, serem honestos, decidirem com base no que olham ao processo, com base nos estatutos do Clube de Regatas Vasco da Gama. E isso é uma garantia de imparcialidade e uma garantia de segurança para toda a família, para toda a nação vascaína. Quanto ao recurso do embargo de declaração do Dr. Roberto Monteiro e do Dr. Levenciano, também vai cair no Tribunal de Brasília. Temos quase a certeza disso, no Dr. Ricardo Cuevas. O Dr. Ricardo Cuevas também já deu mostras de que é uma pessoa isenta e de que é a favor do Estatuto do Clube de Regatas Vasco da Gama. Enfim, resumindo, estamos quase na hora de ver estes senhores pelas costas e de ver o projeto que verdadeiramente os vascaínos escolheram no dia 7 em eleições livres e democráticas, em eleições que tiveram de acordo com o Estatuto do Clube de Regatas Vasco da Gama. Está próximo a sua eleição por parte da Justiça e está próximo o nosso contentamento e a nossa euforia, porque vamos festejar, vamos fazer uma festa enorme, porque se cumpriu o Estatuto do Clube de Regatas Vasco da Gama e se expulsou quem não sente o Vasco, e se expulsou quem não sente a mística vascaína, e se expulsou quem não defende o Clube de Regatas Vasco da Gama. Viva o Clube de Regatas Vasco da Gama! Viva o Presidente eleito, Dr. Levenciano, e o seu projeto Somamos! Viva o Brasil! Viva Portugal! Saudações lusitanas! Saudações vascaínas a todos vocês!